Estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Esclarecimentos. Acordando do estranho torpor em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono comum o estado diferente em que me permanecera imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam imprecisas à feição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa, fim do sonho, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Ali, os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Vi-me criança na terra em que nasci e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi aquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente, afetos preciosos, e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. A gente conclui que, na verdade, é o cérebro que empana nossa memória entre o momento adormecido e o momento acordado, não é mesmo? É o cérebro. E o perispírito está livre dessa massa celular. Continuando. Reanimado. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me-ia ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. Não me achava refeito de todo, entretanto, que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Senti-me remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos verifiquei admirado a necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia de antemão sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Minha filha compreendeu o que se passava, porque daí a instantes me trazia pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova moradia. Sorvi-o com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia a resplandecer lá fora, outra vida me aguardava, intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam-me o cérebro e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem delongas. Consultei-o quanto às possibilidades dos esclarecimentos que me desejava, e de bom grado colocou-se ao meu dispor para as elucidações precisas. O repouso além da morte. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sobre curiosa posição psíquica em que jordaneara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha assim não ter estado num sono propriamente dito. Escutou-me atenciosamente, explicando-me em seguida que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O espírito, demasiadamente ligado aos interesses humanos, acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total, depois da morte. A ausência de motivos nobres nos impulsos da individualidade estabelece profunda incompreensão da alma liberta das teias fisiológicas que se porta ante a grandeza da espiritualidade superior. À maneira do selvagem, recém-vindo da floresta, perante uma assembleia de inteligências
consagradas a realizações artísticas. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo, da qual se desligara vagarosamente para adaptar-se à civilização. Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarnado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual o buril milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores da consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam. Período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com o aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem primária. Eu vou fazer um parênteses aqui. Convém que leiamos de novo esse parágrafo. Então, grande parte das pessoas não vai para colônias, não vai para cidades. Ele simplesmente fica dormente até a próxima encarnação. Lembro sempre que cada caso é um caso, isso não é geral, não é regra, mas são possibilidades de grande número. Continuando. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófico-religioso e sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez que se fizeram dotadas nas esferas de além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca elevar-se tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa, assim, de ser imersão mental nas ondas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas no supremo instante do transe final, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual o compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbadora que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que se um homem respira, cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, a casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. A residência do acervo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza.
vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidade humana, eu lembro que isso foi no meados do século XX, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros, a que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, um quarto aproximadamente, divididas pelas várias famílias continentais. Convém que leiam novamente esses números e vamos ver em que parte desse todo nós estamos, não é verdade? Seguindo, torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Leiam o homem como humanidade. Compreensíveis desse modo, se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários, abnegados, exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance entendia a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva! Pedi logo após ao amigo me elucidava esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades de volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, com náufragos que desconhecem a arte da natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada medida de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam aos irmãos mais aptos. Fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas, de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. O problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara a minha existência no veículo da carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o perispírito, período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara um dia, a fim de reencarnar-me? Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causa se me enraizaria o esquecimento? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que se, em algum caso, era possível, o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação. Na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa
e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações. Alimentando-se na crosta da terra, com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para esvaziar-se do mal ou da ilusão. Não lhe é possível o mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente da ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão aos recursos da natureza, de modo a retornarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. É precioso esse ensinamento para aquelas pessoas que insistem na prática de hipnose regressiva para conhecerem os seus passados. Será que estamos prontos para saber a respeito? Levando em conta que esta encarnação é a nossa melhor tipo de vida, que no passado cometemos erros muito grandes, será que estamos prontos para saber disso tudo? Então vamos tomar cuidado e aceitar o tempo como mestre para as nossas vidas. Nova moradia espiritual. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia a falta do serviço. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro do meu ser lavrava bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com o aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas, se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Estimaria sair da câmara e ver o quadro lá fora. Respiraria, desse modo, o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era agora um homem distanciado do leme. Assinalava-me em outra embarcação, em outro mar, sob patrocínio de generosidade alheia. Comentários fraternais. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra, esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos, na falsa apreciação da divina justiça, imploraram o indevido descanso no paraíso, à última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma na taça do corpo. Precipita-se então nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. Muitos irmãos infelizes nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados,
aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal, aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação, muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos de luta humana. Por que lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim à própria consciência, em que dentro de mim mesmo encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos auridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente ao registrar-lhe as observações. Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados totalmente extraviados não conseguiam acesso até ali e que, não obstante entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou, sorrindo: Como assim, Jacó? Também eu estou lutando comigo mesmo? Não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Na intimidade do lar. Daí a minutos, ausente Marta do quarto, ajudou-me ao abençoado amigo a preparar-me, a reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe me auxiliasse numa oração breve, no qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse dentro da nova vida e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passados alguns instantes, achávamos-nos junto à filha, numa confortável sala de estar. Com emoção, vi um retrato de família, adornado de flores. Umedeceram-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência daquela feição pessoal. Desejo apenas marcá-la, para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. A organização doméstica, na esfera elevada mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações possuía Marta uma resposta clara e feliz. Informou-me quanto ao destino de quase todos os laços do coração. Alguns associados de minhas experiências jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam a seu turno. Reparando o meu interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo o que representava o acervo da casa. Quadros, decorações, objetos e enfeites desfilaram diante dos meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo o que via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante no quadro geral. Deteve-se contente ante um piano de cauda, harmonioso e belo, mas completo que os do plano físico, afirmando, radiante, que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para os meus ouvidos uma área em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial,
e talvez porque me visse os olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que conservava as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Folhei um volume de vastas proporções. Compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir, entre os encarnados, a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhe sublimes conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor. Ao que Marta respondeu dizendo sabê-lo numa esfera superior, cujo clima ainda não nos fora alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária, e depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. O Parque de Repouso. Muito difícil narrar a emoção que me dominou ao afastar-me do interior doméstico. Lembrando os dias rápidos em que tentava descansar na quietude de uma cidade serrana, quando ainda no corpo físico, vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. As casas residenciais distanciavam-se largamente uma das outras, revelando o prévio programa de paz que as fez surgir. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície e, não longe, divisava o casario que se adensava. Respirávamos, certamente, nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e refazimento em que ela trabalhava. Incumbia-se de educar crianças recentemente desencarnadas, em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos, arrebatados à experiência carnal. Alguns amigos dedicados pretendiam receber-me. Entretanto, a filha querida aguardava-me. Dispunha-se-me reconduzir à escola espiritual, tanto quanto eu tivera a felicidade de oferecer-lhe o coração na experiência física. Sabendo-me a indagação, esclareceu que os edifícios do parque não representavam propriedade particular. Eram patrimônios comuns, orientado pela administração central da coletividade. Demonstrando a estranheza que me assaltava, asseverou Marta que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem. Lemos sempre homem como humanidade, usufrutuário dos bens da vida, porque apesar das leis respeitáveis que regem o assunto, entre as criaturas, toda individualidade encarnada é compelida um dia, pela morte, a deixar as vantagens da esfera física. Reencontrando a mim mesmo. Atravessávamos extensas e formosas avenidas, marginadas por vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, quais se fossem minúsculos seres conscientes, glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Trinavam junto de nós, sem temer-nos. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem, de algum modo, as qualidades dos seres superiores que os cercam, e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida.
A harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. Perguntei a Marta, de súbito, com aspereza que me era própria, se me sentia possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas, mas a filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei um halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me, em seguida, num demorado autoexame. Meu corpo espiritual jazia tão escuro quanto o veículo denso da carne. Compreendi o conselho e por pouco não me desprenhei dos desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar, confiante, a aproximação dos espíritos superiores. Amigos, é tudo muito lento, não é verdade? Mas vamos ver o que nos contam os próximos capítulos.